Olá, bem-vindos. Estamos começando o Live News dessa semana. Hoje o nosso assunto é atendimento de emergência, um socorro que salva milhares de vidas, né? Luiz Augusto Lara, nós queremos aqui, em nome de toda a nossa equipe da Bandeirantes, do nosso programa, mais uma vez, eu destaquei no último programa, os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, o nosso amor neste momento que é um momento difícil, todos nós passamos por isso na vida. A vida tem começo, meio e fim. Eu estou falando isso aos nossos telespectadores porque o Lara acabou de perder aí na semana passada uma das coisas mais importantes na vida, que é a mãezinha dele, Dona Suzana, que partiu. Receba nosso carinho, nossa solidariedade. Olha, muito obrigado, Milton. E hoje o programa é uma homenagem, sobretudo a esses profissionais que cuidaram da minha mãe, né, em homenagem a eles. Deus quis que nós estivéssemos aqui sentados para fazer um programa sobre o atendimento emergencial, né? A minha mãe, que não teve, graças a Deus, nada assim súbito, né? Também não foi Covid, ela teve um câncer, Milton, porque, né, era fumante, né, não parou no momento certo, adequado, e isso, né, para nós, o que resta realmente é a obra que ela deixou, Milton, tudo que ela fez, né? Nós somos 6 filhos, 18 netos e 10 bisnetos da Dona Maria Suzana Vieira Lara. Isso espetáculo. Espalhou muitos frutos, né? Então, mas que sirva para isso também, para essa reflexão, porque essas pessoas são incansáveis, são verdadeiros anjos, né? E eu queria até, doutora, em seu nome, também fazer esse agradecimento a todos aqueles que estão nos cuidando nesse momento tão difícil, como diz o Milton, né? E obrigado, Milton, pelo teu carinho. A família toda agradece. Antes de apresentar a nossa convidada, eu quero dizer para você e para os nossos telespectadores, as pessoas que têm e que perdem seus entes queridos, as pessoas próximas, enfim, que as pessoas que nós amamos, elas não morrem, elas simplesmente vão na frente, porque nós também vamos. A vida tem começo, meio e fim. E muita gente não se apercebe que essa passagem é tão rápida e nós poderíamos viver com mais amor, com mais solidariedade, com mais ética, com mais carinho. E, lamentavelmente, o mundo não é isso que eu estou dizendo. Gostaria. E eu quero aproveitar no início do nosso programa de hoje, antes de apresentar a nossa convidada especial, que faz um trabalho extraordinário nessa área da emergência, de dar um recado para você que está aí do outro lado da tela. Fique atento, o ano que vem tem eleições. No meio de uma pandemia, no meio de toda essa neurose, depressão, miséria, mortes, senadores da República brincando de CPI no Congresso Nacional. Sabe quanto custa por ano o Senado da República? 4,5 bilhões de reais. Você que é médico, que está aí na linha de frente colocando a sua vida em risco em defesa da vida, e muitos médicos nós perdemos durante essa pandemia. Você que está aí do outro lado da tela, fique atento, meu irmão. O ano que vem tem eleições. É impossível, Lara, nós convivermos com um Senado da República em que o presidente de uma CPI teve a mulher presa, 3 irmãos presos, um desvio de 260 milhões, quando era governador do Amazonas, e o cara está lá desfilando, o tal de Omar Aziz. É impossível aceitar que um Renan Calheiros, telespectador, o cara que pegou um avião da FAB e foi para Recife colocar 10 mil fios de cabelo, é o relator de uma CPI. É impossível conviver com o famoso Drácula, Humberto Costa, senador do estado de Pernambuco, que era ministro da Saúde do Lula, com aquele escândalo da sanguessuga. E é piada esse Randolph Rodrigues, esse Otto Alencar da Bahia. Isso aí, olha, realmente vai ficar marcado na história num momento tão cruel e difícil que o povo brasileiro enfrenta. Uma pandemia, uma experiência inédita, e nós convivendo com mequetrefes, larápios,
corruptos e que não respeitam a sociedade que paga a conta. E eu só para finalizar, eu quero dar um recado para os 3 senadores do Rio Grande do Sul. O que os senhores estão fazendo lá em Brasília, hein? Os senhores não têm poder de indignação? 3 senadores do Rio Grande do Sul pagam 8 anos no bolso do contribuinte, vocês, como se nada tivesse acontecendo, Lazier Martins, Luiz Carlos Reis, Paulo Paim. Cadê o poder de indignação em nome do povo gaúcho, em nome do povo brasileiro nesse momento? É lamentável o que está acontecendo, viu? Mas tem que buscar o bom exemplo, e aqui na nossa frente está o bom exemplo. Doutora, a senhora é... Ana Paula Freitas, um espetáculo. Desculpa, é que o Milton começa, né? Tão, Não, ele nos empolga tanto que a gente acaba até... Já pulamos para a parte operacional, né? Isso aí. Doutora Ana Paula Freitas, seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. Muito obrigada, Milton, pelo convite, por me receberem aqui. A senhora, entre tantas qualificações, a senhora Eu sou médica emergencista. mas hoje a senhora está coordenando... A residência de medicina de emergência do Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre. Nossa, residência... Uma residência médica, uma especialização. Quer né? dizer... Pós-graduação em medicina de emergência. É a porta da emergência mesmo. A porta de entrada do hospital, exatamente, das UPAs. Aquilo né? que parece que só tem em filme, que a gente tem umas séries que tem umas emergências, e aquilo ali o dia inteiro. Aquilo ali o dia inteiro, não é só em filme, é na vida real mesmo. Só não é tão glamuroso. Nossa Mas Senhora. é isso aí. E como é que esses médicos... Desculpa, nós já vamos, né, Milton? Vamos aproveitar enquanto ela está aqui, essa né? especialidade surgiu agora, em 2015, e a doutora Ana Paula é uma das pioneiras. Surgiu no Rio Grande do Sul. Mas eu tenho uma curiosidade, eu tenho uma sobrinha, a Pete, a Priscila, ela é enfermeira, mas eu sempre tive uma curiosidade assim, como é que o emocional de vocês aguenta? Como é que faz esse trabalho? Já tem que nascer com isso, tem que... Luiz, eu posso te perguntar a mesma coisa. Como é que vocês não ficam nervosos em frente às câmeras? Como é que vocês não ficam nervosos? Ficamos. Pois é. Ah. Mas com uma boa formação, Sim. entendendo e conhecendo o que a gente está fazendo, aí a gente consegue objetivar o que é necessário para salvar uma vida, para organizar um pronto atendimento ou uma sala de emergência. Então, por isso a importância do treinamento, entende? A gente lutou tanto tempo por isso. O Milton lembrou aqui, a medicina de emergência como especialidade no mundo, ela não é uma especialidade muito antiga. Ela tem aproximadamente os 60, 70 anos. Ela nasceu nos Estados Unidos, foi criada porque notaram e observaram lá já uma dificuldade de organização, uma necessidade de se organizar o atendimento aos pacientes críticos nas emergências. Só que no Brasil, oficialmente, a Comissão Nacional de Residência Médica, Comissão Mista de Especialidades Médica, né, reconheceu como uma especialidade somente em 2015. Só que tem um detalhe. Porto Alegre foi o berço dessa especialidade no país, porque 20 anos antes desse reconhecimento nacional, já formava especialistas na área. Portanto, as nossas emergências, as nossas UPAs, contam com profissionais dedicados à emergência, especializados nesse primeiro atendimento, especializados em organização desse fluxo há mais de 20 anos. Sim, uma recepção, né, numa emergência adequada, bem feita, ela diminui muito a taxa dos que vão a óbito. Porque dependendo do encaminhamento na emergência, a pessoa salva ou não salva, ou aumenta a sequela ou diminui a sequela. A gente tem a nossa Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a nossa frase de trabalho é: a medicina de emergência é onde cada segundo importa. É muito importante as pessoas que ali trabalham saberem o que estão fazendo, entenderem o fluxo, entenderem os riscos. É uma especialidade, é uma área, é um local de atuação que de pronto nós sabemos que não depende só do médico, é uma equipe. Nenhuma emergência, nenhuma UPA funciona sem uma equipe de saúde
dedicada e especializada a esse atendimento. Então, a gente trabalha muito em equipe. Reconhecer a medicina de emergência como especialidade ajuda também a reconhecer o trabalho dos enfermeiros e de todos os profissionais de saúde que se dedicam a trabalhar em conjunto nessa equipe de emergência, que faz com que tenha um peso maior, faz com que a gente tenha programas de educação continuada em todas as áreas da saúde dedicadas à emergência. Então, a gente está vendo um crescimento nessa especialidade em todas as áreas da saúde. E, Milton, não é força da expressão, é cada segundo importa mesmo. Que tempo pode ficar? E aí, Lara, desculpa te interromper, mas até para a doutora fazer uma avaliação com os nossos telespectadores, o que seria importante é que o Estado colocasse nas escolas e doutrinassem as pessoas nas escolas, no comércio, para os primeiros socorros. Sim. Que aconteceu com esse jogador de futebol, o Edson. Né? Ele foi salvo porque tinha ali alguém na hora com equipamento simples que conseguiu restabelecer a história do desfibrilador nos shoppings, nos locais públicos. E claro, alguém, né, sempre tem que ter alguém apto, né? Vai passar a mão no desfibrilador. Assim, cada segundo importa, né? Porque é por segundos mesmo. Que tempo, desculpa a pergunta de leigo, assim, né? Mas até para quem está em casa, que tempo um cérebro pode ficar sem oxigenação? Por exemplo, o cara o mínimo possível, mas assim, em alguns segundos nós já começamos a ter perda neuronal, né? E algum déficit. Então, assim, quando a gente fala em sem oxigenação, existem várias causas diferentes para um cérebro ficar sem oxigenação. Sim. E pegando o gancho do Milton e da importância desses segundos para manutenção da vida e mais do que isso para manutenção da função cerebral, o tratamento de ouro para uma parada cardiorrespiratória, que em última análise faz com que o cérebro abruptamente fique sem oxigenação, porque não existe circulação. Sim. O sucesso do tratamento, o sucesso do abortamento desta morte súbita, né, ou do déficit neurológico consequente, ele se dá baseado na rapidez com que se iniciam as manobras de ressuscitação. E as manobras de ressuscitação básicas e mais importantes, elas podem ser feitas por um leigo treinado. Então vamos lá, doutora. Por isso doutora. a importância de treinar a população leiga, porque são aquelas pessoas que vão enxergar quando a pessoa cai. Mas agora nós estamos na televisão, nós vamos fazer uma aulinha aqui com a senhora. Nós estamos na TV, quem está em casa, né, tá tomando o seu chimarrãozinho aí, né, Milton? Claro. Assim... E vários casos, né, Lara, que acontecem, por exemplo, tu está andando na rua, daqui um pouquinho tem alguém que teve um ataque epilético. E a pessoa caiu, está babando ali, como é que faz esse Mas vamos começar pelo enfim? infarto, porque é uma coisa, né, uma parada cardiorrespiratória. Eu já tive isso dentro de casa, eu já vi, eu levei o meu pai para o hospital com uma AVC. Estava tendo uma AVC, eu não compreendia que aquilo era uma AVC. Aí que eu me dei conta que eu consegui pegar ele no colo e levar e chegar lá e, bom, a gente conseguiu... Agiu rapidamente. Agiu rapidamente. Fundamental. Mas vamos começar pelo famoso infarto aí, né? Para a gente que é leigo, assim. Alguém está tendo um infarto, né, na sala da casa, na cozinha, não? Porque também é uma coisa que ainda, às vezes, desmaia, bate com a cabeça, é complicado, isso já vi acontecer. Né? Teve um infarto, um familiar, alguém dentro da casa da gente. Qual é o primeiro procedimento que o leigo, eu sou leigo, não entendo nada, o que eu posso fazer para ajudar? O que tu chama de infarto é esse desmaio, parada cardíaca. Isso, o cara está passando mal, desmaiou e é isso aí. A primeira coisa que qualquer pessoa dentro de casa, na rua, no shopping tem que fazer é chamar ajuda. Certo. Esse chamar ajuda, ele tem várias, pode ser interpretado de várias maneiras, mas no final do que a gente quer, quando a gente quer chamar essa ajuda, é chamar o 192, é chamar o atendimento ou suporte que venha com o que aqueles... Primeira coisa, pega o celular e liga, 192. 192, está em casa, está sozinho, alguém desmaiou, 192, alguém está passando mal. O médico, o 192, a gente é atendido, né? Até para a população entender como é que funciona, porque às vezes a gente está numa situação extremamente ansiogênica e liga e acha que estão fazendo eu perder meu tempo e tal. É muito importante entender como é que funciona o atendimento do SAMU 192. A gente liga, quem atende é uma telefonista,
que pega alguns dados básicos que são importantes ser pegos. É que a né? pessoa está nervosa, né? Tá nervosa. Não, A eu preciso falar com adrenalina está lá alguém, em preciso de cima, não ajuda. consegue. Sim, mas a gente ainda não tem aquele localizador por GPS para saber onde está o telefonema. Então, né? Até porque tem os trotes, depois eu quero falar sobre isso, né? Pois é. Que tem de gente má que liga para tirar o atendimento de alguém que está precisando para dizer, para dar Sabe trote, qual é a né? porcentagem de atendimentos do SAMU que são trotes? Quantos vocês acham que é? De quantas ligações fazem, quantas são ligações... Trotes. Trotes. Ou erradas ou trotes. Sim. Eu posso pedir para a senhora responder em seguida, porque eu Claro. tenho que chamar o intervalo. Claro. Nós vamos fazer o Claro. rápido intervalo na companhia agradável, nessa manhã de sábado, domingo, com a doutora Ana Paula Freitas, emergencista, fazendo um programa de prestação de serviço, né? Nós estamos vivendo aí no meio de uma experiência inédita, a pandemia, e esse atendimento aí salva muitas vidas, na companhia agradável do Luiz Augusto Lara, e nós voltamos em seguida. Não saia daí, fique aí conosco. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Estamos de volta com Live News. Recebemos a médica emergencista, a doutora Ana Paula Freitas. Doutora Ana Paula é filha do doutor Freitas, faz um trabalho extraordinário lá em Santana do Livramento, na Santa Casa, esposa de um dos grandes urologistas, uma das grandes revelações da urologia do Rio Grande do Sul, que é uma referência nacional e internacional hoje, doutor Marcelo Bica. Doutor Marcelo Bica, que é da Sociedade Brasileira de Urologia. Sim. E aí, doutora? Sobre os trotes ao SAMU, ela estava dando a dica, primeira coisa que tem que fazer quando alguém tem, né, desmaia, infarto, parece infarto, já não sabe diagnosticar se é infarto, se não é infarto, mas para o leigo, o que é a primeira coisa que a gente pode fazer para ajudar? Primeira coisa, liga 192. Isso, e a pessoa que está ligando para o 192 pode ser tanto a pessoa que está atendendo ou está vendo está sozinha em casa, caiu um familiar, Sim. desmaiou, passou mal, ligar rapidamente para o serviço de atendimento móvel de urgência que vai, no mínimo, orientar o que fazer. Sim. A gente estava falando dos trotes, né, Luiz? Bom, a quantidade exato. de trotes que o SAMU recebe por dia. Por isso que tem que ter um certo cadastro até para ver se aquilo ali... Isso, não, e não é só isso. Isso vai acontecer, isso sempre acontece, mas Sim. só de trote, só para lembrar a população como é importante deixar as linhas do SAMU livres, né? Às vezes a gente liga, demora para ser atendido. Mais de 80% das ligações diárias do SAMU são trote. Mais de 80%. De cada 10 ligações, 8 são trote. Mas que é isso? Mas onde É muito que nós triste. estamos? Nós Aonde? estamos no Brasil. Mas, enfim,
Vocês vão ligar, se alguém pensar mal, ligou para o 92, um atendente vai ligar, pegar o nome de quem está falando, o telefone para caso caia a ligação, ter como ligar de novo, o endereço onde a pessoa está, porque é muito importante isso ser logo documentado caso caia a ligação, e o motivo da chamada. E aí a pessoa vai dizer, eu estou aqui porque o meu pai desmaiou, a minha mãe caiu no chão, eu estou na rua da praia e tem uma pessoa caída aqui no chão, nós estamos fazendo um atendimento, enfim. Essa atendente vai pegar alguns dados básicos, sabe? Está perto da pessoa, ela está respirando. É a primeira coisa que vão perguntar. Aí já começa... E aí, assim, às vezes as pessoas dizem assim, eu não sei, eu não estou perto, eu não sei. Por que isso é importante? Não é só para saber se vai mandar a ambulância ou não. Mas é que se a pessoa não estiver respirando, quem está ligando, ou alguma outra pessoa que esteja junto, é essa pessoa que vai ser o herói. Porque antes da ambulância chegar, tem que fazer as compressões torácicas de reanimação, que foi o que fizeram no Christian Eriksen. Christian Eriksen, o jogador. Sim, O jogador, reanimação cardiopulmonar. As manobras básicas de reanimação e que são salvadoras de vida, elas incluem, é basicamente compressões torácicas efetivas que têm que ser treinadas. Um leigo tem plenas condições de fazer massagem cardíaca. Não se fala isso, mas é compressões torácicas. A senhora está me dizendo que, vamos lá, tem alguém, caiu ali, eu ligo 192... E ela vai perguntar, a primeira coisa que vai dizer, está respirando? A pessoa que você viu cair está respirando? Se a pessoa estiver respirando normalmente... Ela vai me orientar pelo telefone para que eu faça. Tudo vai ser orientado, mas é muito importante haver o treinamento prévio da população, para estar preparada para aplicar as compressões torácicas caso seja necessário. Isso podia ser feito nas escolas, né, Milton? É isso que eu estou dizendo. É fundamental que isso seja treinado. Isso aí podia ser feito nas escolas. Legislação para treinamento das escolas. Exatamente como deveria ter. Desculpa lhe interromper. Não, tranquilo. Eu sou leigo, né? Se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija. Os dois, porque eu acho que deveria ter uma lei para punir e o 192 deveria ter um equipamento para saber a origem da ligação. É trote? É. Então nós vamos atrás de você e você vai pagar uma punição, ou com dinheiro, ou com uma pena. Porque está tirando vida, né, meu? Exatamente. Está tirando vida. 80%, 80 de cada 10, 8 trotes, significa dizer que 80% das chamadas estão tirando o lugar de outras que poderiam estar salvando vidas. A nossa estrutura de atendimento pré-hospitalar em Porto Alegre, ela é um modelo, é um dos pré-hospitalares que foram modelos para a implementação do SAMU em todo o país. O pré-hospitalar nacional, uma das cidades onde ele nasceu foi Porto Alegre. E praticamente na mesma época que o SAMU foi implementado em Porto Alegre, vocês lembram que existia um serviço de resgate da prefeitura mesmo, que era... como era o nome? Não vou me lembrar, talvez vocês lembrem. Que fazia, enfim, alguns transportes da população, mas a imensa maioria da população não tinha acesso a um serviço pré-hospitalar de atendimento de urgência. E foi implementado em 93 para 94 o SAMU, e na mesma época, no pronto-socorro, um grupo de médicos que se envolvia, então, em atendimento a trauma e a pacientes críticos no hospital, organizou e desenvolveu 2 residências pioneiras, 2 pós-graduações médicas pioneiras no país, que foi a cirurgia do trauma, que começou no pronto-socorro e depois foi usada de modelo para o resto do país, e a medicina de emergência, cujo currículo é a base curricular das residências de medicina de emergência que abriram no país depois de 2015, porque após o reconhecimento da especialidade é que então o nosso Ministério de Educação e o Ministério da Saúde pode pagar as bolsas dos residentes, né? Até então era a Prefeitura de Porto Alegre que pagava Porto Alegre. Olha, eu vou fazer uma pergunta porque tem que ser feita, né? Nós estamos aí no Senado Nacional, e o Milton falou aqui dos predicados, né, do Senado Nacional no início do programa. Nós temos um projeto de lei, que é o 2564/2000, de autoria do senador Fabiano Contarato. De onde é que é isso? Que visa criar... Fabiano Contarato, olha os senadores da República. Que visa criar o Piso Nacional para a Enfermagem. Esse projeto que está tramitando e que, num momento tão difícil da humanidade, nós estamos vendo assim, que sem médicos, sem enfermeiros, sem auxiliares, sem técnicos. Então, a senhora disse aqui no início do programa, olha, é uma equipe. Eu vi que a senhora
Essa é a treinadora, a senhora está ali para jogar em equipe. Enfermeiros teriam um piso de R$ 7.000, 7.315, técnicos de enfermagem 5.120, auxiliares de enfermagem 3.667. Tá bom, para um jornalista no Senado que ganha 20 mil por mês, quem está salvando vida ali, o jornalista no Senado, 25 mil por mês. Jornalista no Senado. Aí o médico, o enfermeiro, 7 mil. Não, aqui, então, esse seria o piso para essas categorias. Enfermeiros, técnicos, enfermagens e auxiliares da enfermagem. Aí o pessoal diz assim, não, mas se fizer isso, vai quebrar os hospitais, porque os hospitais não têm condições de pagar para... Bom, mas é como está dizendo o Milton, tem 5 bilhões de reais que são gastos no Senado, e se nós não aproveitarmos esse momento, de pandemia, esse momento que, mais do que nunca, a humanidade precisa desses profissionais, desse serviço, e não fizermos um esforço para que isso se consolide numa legislação, bom, mas então que os governos, né, municipal, estadual, federal, coloquem mais dinheiro na saúde para aportar isso. Não, vai quebrar os hospitais. Não, se tiver que sair dos hospitais, sim. Aliás, o Lara tem uma proposta muito interessante, é bom que o telespectador saiba, a doutora Ana Paula Freitas. Com as privatizações do Rio Grande do Sul, CE, Corsan, CRM, Sulgás e o que vier pela frente, 3 ou 5% desse dinheiro para as santas casas, para os hospitais filantrópicos. Proposta dele como deputado. Porque está se vendendo patrimônio e acho que é o momento para fazer isso mesmo, tem que enxugar o Estado, deixar o Estado mais leve, mas uma parte desse patrimônio tem que virar um outro patrimônio, que é o patrimônio da saúde dos gaúchos, que é os hospitais que hoje, para ter uma ideia, Milton, a maior parte das santas casas não conseguem pagar a conta de luz. Então, bom, mas aí não dá para mexer no piso dos enfermeiros, no piso dos auxiliares, dos técnicos, porque não tem nem para pagar a conta de luz. Claro que não tem para pagar, porque cada deputado federal e senador, 513 e 81 senadores, tem 16 milhões de emenda parlamentar por ano. Eles ficam fazendo com esse dinheiro curral eleitoral. Eu não quero fugir do assunto, mas não dá para deixar de falar sobre essas questões importantes nesse momento. Uma coisa está ligada à outra, né, Milton? Claro, exatamente. Porque nós temos assim, olha o absurdo que aconteceu agora no Senado da República, e o Lara, como parlamentar, sabe a linguagem que eu estou falando. Votação simbólica no Senado da República, eles aprovaram, sabe o quê? Flexibilização no Revalida para os médicos no Brasil. Um projeto da senadora Rose de Freitas, do Espírito Santo, que é o seguinte, flexibilizando o atendimento de médicos que não têm formação, que tem que fazer o revalida. Tem comprovação da formação, exatamente. Né? E agora está na Câmara. Se a Câmara aprovar isso aí, vai ser um caos no Brasil. Doutora, eu imagino que os médicos, seus colegas, apoiem essa iniciativa de um piso também para os enfermeiros, a Associação técnicos, Brasileira de Medicina de Emergência apoia integralmente que exista sim um piso para a categoria de enfermagem, para os enfermeiros, técnicos e auxiliares. Eu costumo dizer, até para os meus médicos residentes e para os meus alunos, que uma sala de emergência e um departamento de emergência, ele não funciona se não houver enfermeiro. Sim. Um hospital, ele não funciona se não houver enfermeiro. Então, é uma categoria que é fundamental ser valorizada dentro do sistema de saúde. Dentro da emergência, a gente trabalha intimamente, assim, com uma integração muito boa com a enfermagem. Nós temos plena consciência que o nosso trabalho é de equipe, é em equipe, não existe medicina de emergência, não existe departamento de emergência que funcione com células independentes. Todo departamento de emergência funciona como uma equipe única, cada um sabendo seu papel. É muito importante entender o treinamento como parte da qualificação de todos os funcionários, de todos os agentes de saúde, né, os funcionários de saúde desse departamento. Então, eu trabalho com pós-graduação em ensino médico, sou médica, mas a gente estimula e tem dentro da nossa associação da Abramed um departamento de enfermagem que organiza
congressos de enfermagem junto com o Congresso Brasileiro de Medicina de Emergência, cursos de treinamento para enfermagem, que são fundamentais para manter, então, a coesão dessa equipe e que todos falem a mesma língua, né? E é importante, como disse o Lara ali no início do programa, sobre o atendimento na linha de frente, né? O emergencista ali pode ficar sequelas, salva a vida, né? Com aquele atendimento especial. E mais, eu vou lhe perguntar depois do intervalo, Lara, que eu acho que é importante, porque isso é uma vocação emergencista. Ele vai trabalhar só ali, ele não tem consultório, ele é dedicação exclusiva ali na linha de frente. Não, é a história do piloto do avião pegando fogo. Né? É, exatamente. Um avião em chamas. É verdade. É verdade. A gente faz um intervalo rápido, voltamos em seguida. Caixa, o banco de todos os brasileiros, Corsan, governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. E com Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. O Zafari agora com mais 2 lojas, uma no Lindóia e a outra loja maravilhosa aqui na Aparício Borges, em Teresópolis. Voltamos em seguida com a doutora Ana Paula Freitas, Luiz Augusto Lara e você que está aí do outro lado da tela. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Estamos de volta com Live News, a médica emergencista. Estamos recebendo a doutora Ana Paula Freitas. O Lara tem facilidade de raciocínio rápido, de pegar as coisas. Então é o seguinte, nós estamos caminhando na Rua da Praia, nós dois, e eu caí. E aí tive um ataque cardíaco. Não, para um pouquinho. Eu caí e tive um ataque cardíaco. O que tu vai fazer para mim? Eu vou dizer assim, Milton, deixa de bobagem, te levanta, Milton. O que nós temos que fazer, rapaz? Olha aqui, temos que trabalhar. Eu vou achar que é brincadeira. Não, eu tô falando sério. Sim, aí chega lá e tu diz, Milton, ele tá lá, desmaiado. Não Bom, responde. aí eu começo a ver que eu troco. Né? Bom, falando sério, desculpa, Milton, mas é que descontrair um pouquinho aqui também. Que ela tá dando uma aula. Não, né? tá bem. Já com as primeiras orientações eu vou ligar a primeira coisa que eu vou fazer, né, Milton? Tchê, deixa de bobagem, Milton, não tá... Não, tá, tem alguma coisa séria, não é brincadeira do Milton. 192. Vou ficar meio nervoso na hora que a mulher pedir a ficha ali. Onde vocês estão? Onde vocês estão. Eu tô aqui, doutora, não sei. só não pode pedir o CEP. O CEP, não se dá. pedir Não, CEP... não vamos pedir. E não pode tranca fazer tudo. o seguinte também. Não, porque CEP é... Né? Tu imagina, o cara tá em Nova York, não fala inglês, tá com um amigo, caiu, e aí tá falando, onde é que você está? Estou entre a walk e don't walk. Don't walk. Estou entre a walk e don't walk. É isso aí. Doutora, então, assim, 192, ela vai me dar ali, vai pedir Vai localização. pedir brevemente onde vocês estão e a mini contato. cadastro ali, eu vou passar. Bom, aí
tá respirando, olha... Sim ou não? Se tiver dúvida e a respiração estiver irregular ou alterada, Tá. compressões torácicas. Olha, tá respirando mais ou menos, a gente não sabe se está respirando tá ou fazendo não, um leigo, ruído né? aqui, tá mal e tal. Isso, tá. Aí o que vai E acontecer? A partir daí? Então, vocês vão, quem está no telefone, geralmente quando a gente está num lugar que tem mais gente, junta aquele monte de gente para ajudar. O que é o ideal que a gente busca hoje na sociedade? É que nesse monte de gente, ou seja, na população em geral, pelo menos uma pessoa saiba como aplicar as compressões torácicas. Sim. Por isso a importância do treinamento vamos da lá. população. Tá, mas eu estou em casa. Muito bem, está em casa sozinho, vai ligar, ele vai lhe orientar, bom, não está respirando direito, ver se tem condições, com calma, de virar para ficar, como a gente chama de decúbito dorsal, com o peito para cima, Certo. e vai começar a aplicar as compressões Porque torácicas. dependendo da queda pode também ter machucado alguma coisa. Exatamente, Então, com cuidado, sempre com cuidado. barriga para Mas, cima. assim, em estando o paciente em parada cardíaca, existem duas coisas que fazem a diferença entre a vida e a morte. Vamos lá. Tem duas coisas importantes. A primeira, compressões torácicas efetivas. Quanto mais rápido, melhor. Não tem como... Como é que faz, Não, doutora? não Vamos existe lá. mágica para a equipe que sabe chegar. Então, é quem está ali que vai fazer. E a segunda coisa é o choque, a desfibrilação que tu lembraste no Sim, início. pra quem Só que ninguém tem um desfibrilador em condição. casa. Da onde vem o desfibrilador? Da ambulância. Então, quanto mais rápido ligar para a ambulância, mais rápido Não, se tá, desloca o primeiro liga, desfibrilador. aí a pessoa caiu. Enquanto vem tá o ali. desfibrilador, a gente começa as compressões. Como é que são compressões torácicas efetivas? A gente se coloca em cima, com as duas mãos, uma sobre a outra. Uma sobre a outra, No meio aberta. do peito, Bem no osso do peito. essa aqui, parte ó. da mão que é a parte que a gente consegue ter bastante apoio. Sim, né? mais A a parte parte- mais proximal da mão. Certo. Uma em cima da outra, com os cotovelos esticados, Aham. exatamente a 90 graus do tronco. E a gente vai fazer uma força de sobe e desce com o tronco, vai usar o nosso peso para nos ajudar. Se a gente fizer isso aqui, a gente não vai fazer Mas eu subo na pessoa? Pode subir na pessoa, pode ficar de lado, depende lado. do que ficar mais fácil. Entendi. Geralmente a gente fica de lado para a pessoa, para quem está caído, sobre o peito, exatamente no meio, esse osso aqui do meio do peito se chama Para não externo. sentar na pessoa, fica ao lado que é mais... Deixa mais É livre, o jeito né? mais fácil de fazer, é o jeito correto de aplicar as compressões Ao lado, torácicas. tá. Esse osso externo aqui, ele é osso bem externo. firme, é como se ele fosse uma prancha mesmo que vai apoiar, onde a gente vai apoiar a nossa mão e a gente vai conseguir fazer as compressões. Compressões torácicas efetivas devem diminuir o tórax em 5 centímetros. Olha a força que a gente Não, tem mas que fazer. então tem que empurrar. Tem que empurrar. Só que se a gente empurrar com o bíceps, eu não sei, eu não vou muito na ginástica, mas a gente vai fazer 5 vezes, não vai ter força, porque imagina como é rígido um tórax. Então a gente estica os cotovelos, fica a 90 graus e tenta fazer essa força com o corpo. Quando o Christian Eriksen Quantas caiu, vezes? Quantas vezes? ele recebeu essa manobra, dá Esse para ver primeiro. direitinho, eles bem em 90 graus. Quantas vezes por minuto? Em torno de 100. É um ritmo 100. que não é muito rápido. A gente fica ansioso e quer fazer rápido. Pois Mas é. não é. É um ritmo que não é muito rápido. É o ritmo como se fosse da respiração. Um pouco mais. É mais ou menos esse respiração. ritmo, né? A gente tem uma batida de uma música, enfim, Sim. a gente pode imaginar uma coisa, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5. Não é 1, é 2, é 3, é 4. 100 vezes. 100 vezes. Por minuto. É mais do que uma por segundo. Então, assim, o que a gente pensa, né? Se a gente imaginar que compressões torácicas efetivas, primeiro, por mais que eu tente explicar para vocês aqui, o ideal, o correto, é a gente fazer, pelo menos uma vez, uma simulação naqueles bonecos de simulador. Mas a gente não teve tempo para fazer Sim. isso. Eu já ouvi É a a grande doutora Ana maioria, Paula né? falar na televisão como é que é. Como Isso. que é? 5 centímetros de depressão do tórax, tempo para esse tórax voltar à normalidade. Então não Sim. adianta fazer muito rápido, senão Não. não dá tempo do coração encher de novo. Sim. Eu tenho que dar um tempo para isso é para encher de acontecer. sangue o coração. Claro, para a coisa ser efetiva, né? E a gente faz isso até a chegada da ambulância, até a chegada Não do para. desfibrilador. Não para. Não para. E se tiver alguém para trocar, melhor. Porque daí a gente, quando cansa, Claro. porque obviamente uma hora vamos cansar, a gente troca. Eu estou substituindo, então, aquele bombeamento que o coração fazia por uma coisa externa. mecânica externa. Exatamente. Temporária até chegar ao desfibrilador. Olha aí, ó, muito importante, vou fazer mais um intervalo, mas antes do intervalo, deixar uma questão aqui para a senhora. Eu estou numa churrascaria com o Lara e ele se engasgou com a carne.
Boa O pergunta. que eu faço? Eu puxo a língua, não puxo e tal? E outra coisa, a epilepsia, que também é uma coisa muito normal de encontrar na rua. Nós voltamos em seguida com Zafari, Bourbon, Economizar é Comprar Bem, Corsã, Governo do Rio Grande do Sul, Novas Façanhas, Caixa, o Banco de Todos os Brasileiros, com Luiz Augusto Lara e a doutora Ana Paula Freitas. Em seguida. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Estamos de volta com Live News, recebendo a médica emergencista, a doutora Ana Paula Freitas, com Luiz Augusto Lara. Lara, tem um detalhe da doutora Ana Paula que eu descobri. Ó, Ai, meu Deus. além de Ai, meu tudo, Deus. é Ela tem um investigador. talento, canta, ela faz parte de uma meu. banda só de médicos Mas que que se legal. apresentam no Sgt. Peppers, em coisa vários lugares. boa. O Marcelo Bico, o esposo, toca na banda. É verdade. E depois, no final do programa, ela vai dar uma palhinha aqui Não, para tu nós. vê. Ai, meu Deus. Ela vai dar uma palhinha aqui para Olha, nós. a pergunta que eu fiz no início do programa, como é que fica o psicológico? Eu já estou achando agora Tá o entendendo? contrapeso. É, isso aí. Eu estou achando o contrapeso É já. muito importante. Doutora, o Milton, aqui antes de terminar esse último bloco, ele me engasgou na churrascaria ali com um pedaço de carne aqui, que eu estou engasgado aqui. Isso é importante a gente entender. A obstrução de via aérea pode levar a uma parada cardíaca por falta de oxigenação, porque a gente não está conseguindo respirar. A imensa maioria das vezes, se a pessoa que está engasgada consegue tossir, a gente estimula ela a tossir e aquele pedaço de carne vai sair sozinho. Mas muitas vezes é difícil. Aí, Se está tossindo, Criança também é muito se está normal. tossindo, está muito. respirando. Se está tossindo, algum pouquinho de ar está Respira. passando. Sim. O problema é quando tem uma obstrução total, um pedaço que de a carne criança- grande, Aham. crianças, como lembrou o Milton, que às vezes qualquer Sim, coisinha muito. já engasga. O que acontece? A gente vai ter que simular uma tosse para salvar essa pessoa. Simular uma tosse. Como é que a gente faz isso? A Ah, gente abraça, fala, Não, antigamente era assim, davam o tal tapinha. tapinha nas costas. Aí diz que não funciona muito o tapinha nas costas. Aí então seria um abraço por trás, é o que a gente ouve falar, exatamente. mas Se chama manobra de Heimlich. E agarra da onde, doutor? Exatamente onde termina aquele osso onde a gente vai comprimir, bem onde junta as costelas aqui. O osso aquele da massagem Bem aqui cardíaca? embaixo. Embaixo do externo? Exatamente, bem ali embaixo do externo. Na boca a do gente estômago, vai, a como gente vai dizia lá juntar na- as nossas mãos assim num soco, segurar aqui e vai fazer um movimento muito forte, com toda a nossa força por trás de quem está engasgado, que vai ser na Abraça direção por trás. Coloca as mãos exatamente aqui embaixo desse externo, Fecha o punho, fecha o punho, coloca as mãos embaixo do externo e faz uma força para trás e para cima.
O que a gente está tentando trás. empurrar? O diafragma que fica aqui, para trás e para cima. A gente faz isso aqui. Quantas vezes forem necessárias. Chega a ser... A cena, para quem está vendo, vai ser uma coisa violenta, de tanta força que a gente tem que fazer. Tem que ser porque a gente tem que tentar chegar no diafragma e estimular esse diafragma Criança a fazer... também? Criança também. Só que o problema da criança é o tamanho. E a gente falaste nos tapinhas nas costas. No outro extremo, bebês lactentes que mamam e se engasgam, isso é muito comum. Sim. A mesma coisa, só que como é que a gente vai fazer isso? Não tem como fazer. Não quebra as coisas. Então a gente vira a criança, deita a criança sobre a nossa mão, a barriguinha para baixo, com a cabeça um pouquinho para baixo, e aí sim, dá uns tapinhas nas costas. Porque a gente vai estimular esse reflexo de tosse. Tapinha nas costas na altura o quê? Dos pulmões? Bem no meio das costas, bem exatamente. No meio das costas. A nossa mão vai ser quase todo o corpo da criança, dependendo do tamanho, mas bem no meio das costas. Mais no meio das costas. Exatamente. Isso a criança, criancinha bebê. Bebê. Um menino de 10 anos. Dependendo do tamanho, a gente pode ficar de joelhos no chão e fazer a mesma manobra, porque a gente fica exatamente na mesma altura, né? É importante ficar na mesma altura. Na mesma altura. E vamos lembrar que as pessoas engasgadas, se não desobstruem rapidamente, podem perder os sentidos, porque ficam sem oxigenação e desmaiam. E aí a gente pode continuar tentando fazer com eles deitados e fazendo a mesma manobra de baixo para cima, tentando tirar. E aí, às vezes, a gente consegue ver o pedaço de carne, o que quer que seja, que engasgou na boca. Se a pessoa está inconsciente, dá para tirar. Falando, agora eu me lembrei de uma coisa que... Mas desculpa, doutora, mas é que ainda aproveitando o Milton também falou em puxar a língua. Isso que eu ia dizer, justamente o que eu ia dizer, puxar a língua. Não tem nenhuma possibilidade de uma pessoa, um animal, engolir a própria língua. Sim, quer dizer, enrolou a língua e tem que puxar a língua. Isso não existe. Não existe isso. A língua não vai ser engolida nunca. Jamais se coloca a mão dentro da boca de alguém que esteja, por exemplo, em crise convulsiva. O Milton falou, um ataque epilético e tal. Por quê? A crise convulsiva é uma contração desordenada e extremamente forte dos músculos do corpo, inclusive dos músculos da face. E as pessoas que têm crise convulsiva, às vezes, se machucam feio. Já tem relatos de pessoas que quando estão convulsionando e a língua fica entre os dentes, arranca pedaço da língua de tanta força que tem. Então não se coloca nada dentro da boca, a mão não vai para dentro da boca de ninguém que está convulsionando. O ideal para tirar objetos, ou enfim, um pedaço de carne que está obstruído, não é colocando a mão se o paciente está lúcido. Quando já desmaiado e flácido, pode ser, está enxergando, até pode, vira de lado quando o paciente está já ventilando, e aí... Isso quando está... Exatamente, para evitar que obstrua de novo, deixa de lado. Doutora, no próximo break agora, AVC, acidente vascular cerebral. Quais os sinais? Sintomas, né? Sintomas, os sinais, como é que a gente identifica e fazer o que quando alguém está tendo um AVC na frente da gente? Eu vou fazer esse intervalo. Doutora, antes desse intervalo, que tal uma palhinha de Stevie Wonder, My Cherie? Uma palhinha, ou alguma coisa que a senhora queira aqui, só para mostrar para os nossos telespectadores que, além de ser uma médica altamente competente, tem um talento musical fantástico. Uma palhinha para nós. Por isso que é leve desse jeito, por isso que é leve. Antes ou depois do comercial? Depois do comercial, então. É só colocar isso assim, como direto, dar um branco na cabeça, já não lembra. Depois do comercial, nós voltamos com a doutora Ana Paula Freitas, médica emergencista, faz um trabalho extraordinário, na companhia do Luiz Augusto Lara. Voltamos em seguida, está valendo... Aí, você conosco, do outro lado da tela, não saia daí. Chegou a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. Para ver os calendários de pagamento e saque, acesse auxilio.caixa.gov.br. As datas seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Para quem é do Bolsa Família, nada mudou. O calendário continua seguindo o final do NIS. E não se esqueça, você pode fazer tudo no Caixa Tem, sem filas e aglomerações. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal. Você sabia que a falta de chuvas diminuiu muito o nível de água nos nossos reservatórios? A gente não pode desperdiçar. Tá escovando os dentes? Fecha a torneira. Se não tá usando o ferro, desliga, né? Abriu a geladeira? Pega logo o que precisa.
Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois. Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafari. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. Estamos de volta com Live News neste sábado e domingo, recebendo com muito prazer, entrevista muito agradável e uma entrevista que é uma prestação de serviço, orientando você no dia a dia. A vida é uma só, com essa grande profissional médica, a doutora Ana Paula Freitas, emergentista. Emergencista. Puxa vida, olha aqui, ó. Analfabeto funcional. Não, que isso, é mais o Milton. Olha, nós estamos aqui, aí, doutora Ana Milton Paula. Farejador, o faro jornalístico, ele já descobriu que a doutora Ana Paula também é música. Olha a banda, ó. A banda está aí na tela. Meu Deus. A banda. A nafta. A banda Nafta. Isso. É aí que ela descarrega o estresse e a tensão da O emergência. som da banda aí, ó. É isso aí. É o Rafa cantando. É uma palhinha pra nós, doutor. Ai, não faz isso comigo, Milton. O Milton quer que tire o avental e pegue o microfone, mas não é fácil assim, olha. Olha que amor, que Muito legal. bom. Doutora, vamos aproveitar aqui que nós já estamos sugando o que a gente pode aqui dos primeiros socorros aqui em casos de emergência. Como é que eu identifico uma pessoa que está tendo uma AVC? Quais os primeiros sinais e o que eu tenho que fazer? A senhora aqui já falou de quem está tendo, desmaiou, está respirando ou não, a massagem cardíaca, ou a pessoa que ela engasgou, aquele abraço por trás, né, que puxa lá, como diz lá na fronteira, lá da boca do estômago, Milton, e puxa... E é na boca do estômago mesmo. Na É boca isso do mesmo. Na estômago, dúvida, é na boca do E estômago. puxa, né? Mas e AVC? Quer dizer, eu não posso chegar, a pessoa está tendo uma AVC, eu vou fazer uma massagem cardíaca nela? O Como é que é isso? AVC, o princípio é o seguinte, assim como o infarto é a falta de oxigênio por um entupimento de uma coronária lá no coração, Tá. o AVC é a falta de oxigênio no cérebro por um entupimento de algum vaso cerebral. Entendi. É uma doença, por isso se chama doenças cardiovasculares, também é neurovasculares. Entupimento ou rompimento pode também? Exatamente, são os derrames, né? E o AVC é o acidente vascular cerebral, que pode ser isso, os mais comuns, né? Que são esses Sim. isquêmicos, ou seja, que fazem esse entupimento de uma artéria que leva oxigênio para o cérebro, ou um rompimento de um aneurisma, ou enfim, de algum evento vascular intracerebral que faz o famoso derrame, que é um acidente vascular cerebral hemorrágico, ou seja, Sim. tem um sangramento. O derrame, popular derrame. Independente da causa de ser isquêmica, ou seja, por um entupimento, ou hemorrágica por sangramento, os sintomas são os mesmos. Então, coisas que as pessoas têm que entender. Primeiro, quanto mais cedo a gente trata, assim como no coração, maior a chance de ficar com poucas sequelas e de se salvar. Então, tem que ser identificado precocemente. Sempre que as pessoas tiverem alguma assimetria do rosto, então o rosto fica torto, não consegue abrir um olho, ou não consegue fechar um olho, ou não consegue, a boca fica desviada para um lado, ou um lado do corpo deixa de ter a mesma força ou coordenação. Eu notei que eu fui pegar a xícara do meu café e não consegui pegar. Sim. Alguma coisa está acontecendo errado. Tá né? dormento para mais. Dormento, tem uma coisa, dormência... geralmente é simétrica, ou seja, é bem na linha média do corpo, para um lado, opa, tem alguma coisa acontecendo.
Sim. Claro, podem ter outros sinais mais sutis. Um deles, a boca fica com dificuldade de falar, A língua, enrolar a boca. língua, parece que alguma coisa está acontecendo, não consigo me comunicar, ou não consegue falar de jeito nenhum. Se te pergunta, a pessoa fica... Parece que Sim, alguma coisa aí aconteceu. Aí já está acontecendo. Essa parte de ficar de lado também está acontecendo. Certo. E que é ficar com a língua mais enrolada ou até mesmo o desmaio. A gente achar que ele está tendo uma parada cardíaca e não é só um desmaio, mas esse desmaio pode também ser um AVC grande. Mas então as coisas importantes, sutis da gente lembrar, que fazem com que a gente, vamos colocar num táxi ou vamos colocar num carro e vamos levar correndo para um pronto-socorro, são esses. Perda de força ou de coordenação em um lado do corpo, desvio da boca para um lado ou alteração da fala, a pessoa não consegue falar direito. Aí bota num carro e leva para pronto-socorro. Leva pronto-socorro. Não inventa de ficar esperando para ver se melhora em casa. Vamos passar uma aguinha. Que aguinha. Dá uma sucrinha, né? Ou vamos fazer, deita, dorme e vê se passa. Não. O AVC a gente tem 3 horas para tratar, desde o início dos sintomas. É no máximo 3 horas. Ainda tem um pouquinho Se de a gente tempo mais, pensar então, que tem que botar o chinelo, que tem que ligar o carro, tirar da garagem, que tem que levar até o pronto-socorro, que tem que descer do pronto-socorro, deitar numa maca, fazer exames e tal, isso já foi mais de 1 hora. Foi 1 hora. Se a gente é imediato. Então, as pessoas têm que saber identificar precocemente os sinais sugestivos de AVC, mesmo que não seja, não tem problema. Se é sugestivo de AVC, tem que correndo buscar atendimento médico. Aqui Deus nos proteja a todos aí, mas olho nos sinais. Olho nos sinais. Milton, isso tem que ser na escola. Milton. E eu vou fazer um paralelo. Falaste no início do programa, falaste do infarto. Uma pessoa está tendo um infarto. Né? E a gente foi para o lado do infarto como sendo, então, a parada cardíaca. Mas o infarto agudo do miocárdio, que é a falta de oxigênio no miocárdio, lá no coração, por entupimento de alguma coronária, também tem sinais precoces. Dor no peito não pode ficar em casa. Dor no peito aquela história emergência. que fica o braço esquerdo. Isso é lenda ou tem a história do direito ou do esquerdo? Isso é verdade, mas eu vou lhe contar que não é o mais comum. Entendi. Dor no peito, importante, aquela dor pesada, dor que vem e vai, dor relacionada ao exercício. Não, que o cara pensa que é estômago. Caixa. Não, o problema é que às vezes pensa que é estômago. Agora comi alguma coisa que não me fez bem, exatamente. Não é bem assim, não é bem assim. Claro, não é toda dor na boca do estômago que vai ser um infarto, mas assim, paciente que vem porque foi fazer uma mudança em casa, carregou uma caixa de um lado para o outro, teve uma dor aqui. Ou fez um exercício que não está acostumado, né? Levantou um peso e teve dor na boca do estômago. Gente, isso pode ser coração. E ir numa emergência. Nós vamos ter que retomar essa entrevista ali na frente com a doutora Ana Paula, porque tem muita coisa e o tempo de televisão é um tempo... E a gente tem que terminar esse programa de hoje com a palhinha da banda, da doutora. Doutora, eu vou lhe provocar. Eu sou meio... Eu sou meio... vergonha. Eu vou lhe provocar. No I Can't Forget to See Me. Olha lá, ó. Olha ali, ó. Eu ia cantar para a senhora, mas agora eu vou botar a banda aí. Que maravilha! Eu queria dizer assim, ó, esse pessoal aí é minha família, nesse vídeo tá o Luiz Henrique, o Rafael, o Davi, o Márcio, eu e meu esposo, a Nafta é a nossa família de coração, e o Luiz falou certo, se não fosse por eles, a nossa saúde mental certamente não estaria tão bem. Eu acho que é fundamental a gente achar um hobby, uma coisa que a gente gosta em todas as profissões, né? Legal, parabéns. Pra gente colocar para fora o estresse. Parabéns, muito obrigado por tudo que a senhora representa e por tantas vidas que a senhora tem salvado e ainda salvará no nosso estado. Com certeza. Muito obrigada. Hein, Lara? E agradecendo a doutora Ana Paula, nós estamos também neste momento e vamos continuar homenageando todos os médicos e médicas, enfermeiros, fisioterapeutas, todo o pessoal ligado à área de saúde, que desde o início da pandemia está aí na linha de frente, salvando vidas, lutando e tal. Nossa homenagem.
É verdade. Milton, e a nossa plateia virtual, muito obrigado pela presença de todos vocês. Tomara que tenham aprendido com esse cursinho rápido aqui do Live News. E até a próxima semana, amigo Milton. É verdade. E não esqueça, Luiz Augusto Lara, e você que está aí do outro lado da tela, que tenha perdido uma pessoa muito querida na sua vida. Ela não morre, ela só foi na frente. Só foi na frente. E ela está espiritualmente com você. Nosso programa de hoje, em homenagem à dona Suzana, mãe do Luiz Augusto Lara. Live News fica por aqui, convidando você para que continue ligado conosco. Doutora Ana Paula Freitas, muito obrigado mais uma vez. E até a próxima semana. Você pode acessar o nosso programa no canal do YouTube, Live News RS. Até semana que vem.